Estamos de volta com o segundo bloco do programa Despertar da Consciência, aqui na TV Mundo Maior, TVC Canal 13 e demais afiliadas. Este é o nosso quinto programa da nossa série falando sobre criações mentais. No programa de hoje, Tela Mental. Sebastião, vamos então retomar este estudo detalhado. Vamos lá. Então, quando lemos na obra A Gênese, que o próprio perispírito é uma porção deste fluido individualizado. Então fica fácil o perispírito interagir com esses fluidos porque ele nasceu da mesma essência. E o corpo físico também é o mesmo fluido condensado ou tangibilizado mais intensamente nesse sentido de materialização. Então os fluidos vai desde o imponderável até o tangível. No caso, o nosso corpo é um aglomerado de fluidos semicondensados na visão de Emmanuel. Então, sendo o corpo físico e o perispírito dos mesmos fluidos com o qual nós vamos interagir, então fica mais fácil essa interação e essa projeção daquilo que pretendemos. Então, eu pego o próprio fluido, crio a forma do meu pensamento e uso o próprio fluido para poder transportar esse pensamento na direção que eu pretendo. Por isso, vamos lá na leitura. Sendo os fluidos o veículo do pensamento, este pensamento atua sobre os fluidos como o som atua sobre o ar. O som traz o ar, os fluidos também vai nos trazer pensamentos. Então não é só levar pensamentos, também vai trazer pensamentos de outros seres na nossa direção. É um oceano, um veículo de teletransporte, ou melhor, de transportar-se, até porque quando nós falamos de éter cósmico, ou fluido cósmico, ele também fotografa o nosso pensamento e vai levar ele para todas as dimensões no cosmos. Quando pensamos, essa tela mental viaja para fora, isso para o cosmos inteiro, para todas as frequências, principalmente quem está na mesma frequência vai receber, como André Luiz nos mostra isso em Mecanismo da Mediunidade. Nós vamos estar sintonizados com todos os encarnados e desencarnados que pensam como pensamos. E, ao mesmo tempo, uma cópia viaja para dentro do nosso subconsciente, porque eu estou pensando aqui no consciente, para o inconsciente, só não vai, às vezes, para o superconsciente se a sugestão já está vindo de lá. Mas, ainda assim, conforme eu vou pensando, o superconsciente vai interagindo, como se orientando melhor esse pensamento, sugerindo através da intuição para que ele possa ser melhor elaborado ou até recriado, se for o caso. Não existe, então, a possibilidade de que se eu estou numa sintonia, eu esteja alinhado com outro tipo de pensamentos. Eu sempre vou estar alinhado com aquele tipo de pensamento que está na minha frequência. Estabelecida a frequência, eu influencio todas as frequências menores. E sou influenciado somente por frequências superiores. As frequências mais baixas, como nós falamos, mais deprimentes, mais primárias ou mais primitivas, pode sugerir, pode aproximar-se do nosso campo, nós vamos senti-las. Podemos sentir uma tristeza, uma agonia, uma aflição, mas ela não tem poder para nos tirar do equilíbrio. Assim que nós percebemos essa frequência, esse pedido de socorro, alguém que está no nosso campo vibracional, por ver esta luz e aproximar daquela substância, daquela essência, como nós falamos, como se fosse um cheiro, um perfume que está exalando de algum ponto, a pessoa vai naquela direção, ou você pode querer beber naquela fonte. Nós podemos ofertar um tanto mais. Nós vamos perceber, quando eu percebo alguma coisa, e eu tenho uma sensibilidade diferenciada, às vezes, de muitos, porque eu começo a perceber isso pelos pés. Eu começo a sentir a vibração do solo, e às vezes os meus tornozelos já vão sentindo uma vibração X. Se eu não tomar a atitude de atender aquela petição, aquele pedido de socorro naquele momento, ela vai vindo para os joelhos, vai reentrando nos meus quadris até chegar e perturbar os meus sentimentos, como a gente coloca o coração, como o simbolismo disso, até chegar no meu cérebro. Se chegar aí, eu já perco a lucidez. Então nós atendemos nos primeiros momentos. Cada um tem uma sensibilidade ou define essa sensibilidade de forma diferenciada. Mas no meu caso, é assim. Mas eu posso, isso porque nós já treinamos o corpo físico para sentir. Agora, outras pessoas já podem não ter essa sensibilidade física e já perceber isso já é uma perturbação nos sentimentos ou no pensamento, porque ainda não tem o corpo treinado para isso.
Eu aprendi isso com Pietro Baldi e com Kardec antes de Pietro, que se eu treinar o corpo, se eu disciplinar o corpo, se eu sutilizar o meu corpo, ele torna-se ou transforma-se no meu instrumento de pesquisa. É com ele que eu vou entrar no universo X ou Y, dependendo da frequência, e também com o meu universo perispiritual, para não falar no universo mental, e aí até a minha frequência mais nobre. Mas isso que você está se referindo dessa sensibilidade, né, que o corpo já está dando esses sinais, esses indícios, é de algo externo ou do próprio universo? Pode ser das duas coisas, Tá. do meu próprio universo interno ou do externo como um todo, do entorno no sentido geral. Porque eu estou num oceano de fluidos inicialmente, ou num oceano com a semelhança de um aquário. Eu sou um peixinho, mas tem vários peixinhos por ali. Então eu percebo a aproximação desses elementos, embora invisíveis aos meus olhos físicos, ou até sons inaudíveis que eu não consigo, mas eu percebo a vibração, esse odor, esse sabor que nós estávamos falando, esse colorido que nós damos com os sentimentos, com as intenções, e a depender do sofrimento que a pessoa está passando ou da mensagem nobre que ela quer transmitir, nós percebemos a diferenciação de um fluido agradável ou de uma presença agradável, de um perfume belíssimo ou de uma presença mais sofrida, às vezes com um odor mais denso. Eu não vou falar ruim, porque isso vai depender da frequência de cada um. Você pode estar em meio a um elemento em decomposição e não sentir o mau cheiro, mas sentir a essência daquele ser no seu sentido mais nobre do termo. E no caso de você sentir, né, no caso, ir se utilizando até sentir isso no seu corpo físico, o que fazer, né, diante dessa situação? Então, você pode até perceber antes mesmo de chegar no sentimento, no pensamento, a interferir, mas a conduta que deve ser tomada. Qualquer pedido de socorro, nós precisamos, pelo menos, ter duas coisas em mente. Se é um pedido de socorro, um sentimento, uma sensação sofrida, alguma coisa, você vai ofertar o que você tem de melhor para aquela coisa ser superada. Vamos dar um exemplo. Se você percebe uma tristeza, você vai vibrar, imaginar-se alegre e fornecer a alegria de viver a esse ser que está triste, está sofrido nesse sentido. Se você percebe dores dilacerantes, porque às vezes a gente registra isso também no físico, você vai ofertar energias que vai devolver àquele ser o bem-estar. Então você sempre vai ofertar uma virtude oposta, como se fosse um antídoto à situação que você está registrando. Mas sendo nós, os seres sofredores, vamos rogar o contrário também do nosso sofrimento. Se eu estou triste, eu vou implorar algum ser que está à minha dianteira, que as suas alegrias fecunde as minhas potências para que eu possa desenvolver essa alegria de viver também. Eu estou triste, mas o meu desejo é estar alegre. Eu apresento a minha proposta do que eu quero ser para que eu possa criar a frequência de assimilação do conteúdo que eu almejo. Ok, mas às vezes, quando estamos em situações como essa, precisamos ter o discernimento para isso, porque senão a gente realmente mergulha numa situação e, mesmo tendo o conhecimento de que eu preciso rogar no caso de uma tristeza, eu preciso pedir para que venha um auxílio, no caso, para que eu consiga trazer essa alegria. Mas muitas vezes, não tendo esse discernimento, esse conhecimento, eu acabo não conseguindo atuar dessa maneira, né? Exatamente. Embora seja o assunto do programa de número 12, o orar e vigiar, eu preciso, como eu falo sempre, contratar ou transformar-me em domador antes de soltar o leão. Quer dizer, eu criar o antídoto antes que aconteça. Porque às vezes, se eu for pego de surpresa, ou pegar um exemplo de alguém que anda distraído, aí ele vai ser atropelado pelas situações. Então eu preciso antever e criar esses antídotos, até porque André Luiz, na obra Ação e Reação, no capítulo Sanções e Auxílios, ele fala que nós nascemos com zonas propícias à eclosão de vírus, de bactérias ou de enfermidade de variada ordem, mas nascemos com todos os antídotos que podem ser desenvolvidos e ampliados pela oração, pela meditação, pela transformação moral, pelo auxílio ao semelhante.
Então, cabe a nós desdobrar esses potenciais, como nós vimos a partir do programa de número 1, e colocá-los a serviço do Cristo. Quanto mais eu coloco o meu potencial, o pensamento nobre, a ideia nobre, a palavra educada, a ação norteadora com os bons exemplos, eu vou desenvolvendo esses potenciais e ficando a cada dia um elemento ou um instrumento mais sensível. Eu percebo anos-luz, vamos colocar com essa forma, mas não seria essas palavras que eu gostaria de usar. Vamos colocar bem próximo de nós. A quilômetros de distância eu percebo já a vibração de alguém que está vindo na minha direção. Então ele não precisa chegar próximo de mim para que eu perceba. Então quanto mais nobre as minhas atitudes no comportamento, na palavra, no sentimento, no pensamento, nas minhas ideações, mais eu vou ficando esse instrumento apto a lidar com todas as situações e não sofrer com a presença dos nossos irmãos necessitados, como muitos de nós sofremos. Ok. Então, dando mais uma continuidade aqui na sequência. A mais, criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispirítico como num espelho. Nós estamos criando a imagem no campo mental. Antes eu desejei, eu ativei os sentimentos que eu quero construir ou aprimorar. Normalmente, quem faz isso é o desejo, a alavanca do desejo vai mover o sentimento que está no cardíaco, vai trazer isso para o frontal laboratório mental. Agora eu vou criar a imagem do sentimento que eu estou construindo ou reconstruindo. Essa tela mental, essa imagem vai ser fotografada, segundo Kardec, pelo perispírito. Na realidade é pelos chakras, pelos centros de forças, por essas entidades, por esses orientadores. E agora ele vai ser telegrafado na direção do corpo físico ou na direção daquilo que eu almejo. Mas qualquer coisa que eu desejar atingir com essa tela, antes ela passará por todos os meus veículos de expressão para depois sair do meu universo e ir na direção do outro. Acho que nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais neste assunto no próximo bloco. E você que está aí acompanhando o nosso programa, se você quiser também se associar ao Clube Amigos da Boa Nova, fazer parte desta grande família, é só ligar para 0800 12 18 38 e aproveitar também as vantagens sendo um sócio. Vamos agora para um intervalo e já voltamos. Aguardo você.